Boa noite, boa noite, boa noite. 19 horas em ponto, horário oficial de Brasília, dia 13 de outubro do ano de 2021, o único 13 de outubro do ano de 2021 da história da humanidade, o único 13 de outubro do ano de 2021 da história da sua vida. Eu espero que tenha sido um dia proveitoso, eu espero que tenha sido um dia muito bacana, eu espero que tenha sido um dia repleto de luz, repleto de amor, e mesmo se você tiver tido um dia difícil, pode ter certeza, são os dias difíceis que nos fazem crescer, são os dias difíceis que nos fazem aí ter as nossas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. É somente no mar turbulento que se forma bons marinheiros. É somente na turbulência que se formam grandes seres humanos e grandes pessoas. E hoje eu vou conversar com um cara que para mim também é um gigante, é um ser humano absolutamente maravilhoso, formado em mares turbulentos, que tem uma história de vida absolutamente espetacular, absolutamente sensacional, que é uma história de vida que, na verdade, é uma lição para cada um de nós. Ele vai contar um pouco hoje para a gente a respeito do seu ponto de virada e da sua visão sobre o amor, sobre a violência, sobre o perdão, né? E sobre o recomeçar a sua vida, renascer para uma nova história. Então é uma conversa assim muito proveitosa, eu tenho certeza que será para mim e eu espero que seja para todos vocês. É uma história que com certeza, né, vai nos ensinar muitas coisas, tem muito a nos ensinar e vai nos dar aí a oportunidade de nos engrandecer enquanto seres humanos. Então, se o seu dia por acaso foi mais ou menos, se o seu dia não foi muito bom, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, essa live aqui de hoje, com certeza, vai transformar aí o seu dia num dia marcante, num dia especial. Eu vou conversar com o Ângelo Canuto, o Ângelo vai contar um pouco aí da sua história, eu não vou adiantar nada para vocês agora, absolutamente nada. Eu vou simplesmente deixar que o Ângelo, através das suas palavras, conte para nós. E a gente vai bater um papo aqui maravilhoso e que, se Deus quiser, vai ser muito proveitoso para todos vocês. Para mim, eu tenho certeza que assim será. O meu dia foi ótimo. Parabéns, Meirinha. Show de bola. Deixa eu ver se o Ângelo já entrou aqui. Deixa eu pegar o Ângelo aqui. Pera aí, deixa eu ver se ele já chegou. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por vocês me darem coisa tão preciosa da história da vidinha de vocês, que é o seu tempo, muito obrigado por isso. O Ângelo ainda não entrou aí, mas daqui a pouco ele deve estar entrando. Ângelo, se você estiver nos escutando, aonde você estiver, entra aí, meu querido, entra aí que nós vamos cair para dentro aí do nosso papo. Tô só te esperando aí, meu irmãozinho, pra gente bater um papo. Enquanto isso, boa noite a todos, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo nesta noite maravilhosa. Boa noite, Pedro, boa noite, Pamela Pombo, Cleice, boa noite, Marralo Jaque, boa noite, Dani Martins, boa noite. Começar o dia e concluir com você, que máximo, Dani, muito obrigado, eu que te agradeço aí o teu carinho. Boa noite, Cleice, minha querida amiga, deixa eu ver quem já tá por aqui. L'Entrecote de Paris, Jucar. Muito boa noite, muito obrigado, Euzinha, Carol, muito obrigado, Miriam Serra, boa noite, Carol, a primeira, Valéria, boa noite, Sandrinha Chagas, Patrícia Boscaiano, boa noite, Sandrinha Chagas, Luz Fernando Araújo, Evandro, Rubens de Coração, boa noite, Isabelinha Tiradentes, muito obrigado aí pela sua presença, Paula Criciúma, boa noite com alegria, muito obrigado, Dolce Vita Fotografia, boa noite, Fernandinha Lopes, boa noite, Virgínia Buvana, boa noite, Buvana, minha querida, Eliane Batista, boa noite, Andréia Marçal, boa noite, Aninha, Marli Santos, boa noite, Samira Gisele, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, Pamela, minha querida, Teca Lima Andrade, boa noite, meu dia foi ótimo, aí, Patrícia, que bom, vocês conseguiram cumprir aí o desafio que foi proposto aí para vocês hoje? Quem correu atrás aí desse desafio de formatar uma nova consciência, exercitei bastante hoje, nada me falta. Aí, Cleice, maravilha, que bom.
Que bom, maravilha. Mais alguém aí quer dar um feedback de como é que foi o dia aí? Ângelo Canuto chegou, deixa eu pegar ele aqui pra gente poder bater um papo aqui. Deixa eu pegar o Ângelo. Pera aí. Ângelo, se você puder, meu amigo, me manda uma solicitação aí pra conversa que o botãozinho aqui da gente não tá rolando. Não tá rolando. Foi legal, Patrícia? Rolou o exercício aí bacana hoje? Rolou legal? Sim, estou em paz. Linda noite, que maravilha. Patrícia Silvestre, muito obrigado. Maravilha. Aninha, foi ótimo dia. Que bom, Aninha. Que bom, graças a Deus. Que maravilha, gente. Que coisa gostosa. Um dia tão bom aí para tantas pessoas. Ângelo, meu amigo, se puder me manda uma solicitaçãozinha aí para eu poder te pegar aqui. Aí chegou. Maravilha. Deixa eu te chamar aqui. Aceita. Vamos que vamos. Simon Parkinson, boa noite. Ângelo, meu irmão, boa noite. Aí, meu irmão, tranquilo? Tranquilo? Graças a Deus. E você, como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Melhor agora que eu estou conversando contigo. Muito obrigado por você se dispor a estar aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você parar tudo que você está fazendo aí, parar o seu tempo para poder dispor de uma conversa com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedrão, o convite. Agradeço a Kiara por ter nos apresentado, nos linkado aí. Muito feliz, honrado, lisonjeado por estar aqui com você nesse bate-papo aqui. Espero que seja bastante frutífero e vamos aí trocar ideia da vida, né? Maravilha, maravilha. Ângelo, começa contando um pouquinho para a gente, um pouco da sua história. Eu sei que a sua história é longa, rica e interessante. E cheia de curvas e pontos de virada. Mas dá uma... E sem pressa. Sem pressa. Só para a galera poder ter um quadro da sua história, de quem você é. Por favor. Resumidamente, né, para a gente depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai complementando algumas coisas. Mas, resumidamente, sou Ângelo Canuto, um garoto nascido na periferia de São Paulo, extremo leste, ali, mais precisamente em Guaianazes, né, capital de São Paulo. Criado praticamente pela minha avó, tendo um bom relacionamento com a minha mãe, mas criado pela minha avó, sem pai, sem o nome do meu pai no meu documento. Enfim, todo aquele repertório que pudesse, com prazo de validade, né? Um repertório que eu teria no máximo aí até 25 anos de idade para sobreviver. E se passasse de 25 anos de idade, a máxima prevaleceria de que eu deveria de estar preso nesse momento. Todo o contexto da minha vivência, ele era propenso para que eu chegasse, né? É uma linha de produção e que eu chegaria nesse ponto. E aí eu fui uma peça que não deu certo, assim como o Dexter e outros parceiros. Uma peça que não deu certo, foi descartada. E hoje a gente vem contando como funciona essa engrenagem. Então, ao longo dessa história, eu acabei me tornando policial, recrutado pelo crime, que na verdade eu não via isso como crime na minha época, quando criança. Eu via como salvadores da pátria. Eu falei até esses dias, numa reflexão muito rápida, que eu quero que as pessoas entendam bem antes, e que quem quiser editar e cortar depois, não esqueça dessa fala que eu vou falar agora, que é importante. Eu não estou fazendo apologia e não estou dizendo que o crime é bom. Mas eu vejo a mesma coisa por um outro ângulo. Eu penso, tamanho a falta de governabilidade, de governança no nosso país, no momento de pandemia, sobretudo, você para olhar e fala assim, peraí, quantas pessoas entraram de novo na zona da miséria? Quantas pessoas estão sofrendo novamente? Aí você olha para dentro da favela, no contexto periférico de onde eu vim e onde eu estive esse final de semana ajudando, porque você tem aquela parte periférica de concreto, alvenarias ali, terrenos invadidos. Aí você vai dentro dessa favela, você descobre uma nova favela, uma nova subsistência, que é as pessoas morando em cima de córregos e palafitas, as pessoas morando em cubículos que nem inabitável até por um cachorro. E aí você fala, você consegue descobrir dentro da favela mais tristeza e mais tragédia e mais gente à margem da miséria. E aí você para olhar assim e pergunta, quem ajuda vocês aqui vez ou outra? Quem mais está presente aqui?
Repito, na hora de editar, não esqueça dessa minha fala anterior. Tem pessoas que são maldosas. Quem está ajudando os caras, infelizmente, a favela, a margem da favela, são os caras que vivem do estado paralelo. São os caras que vivem da corrida maluca. São os caras que estão investindo a sua vida, a sua liberdade para sobreviver e salvar o próximo. Que é o cara que mandou um presente para a criança no Dia das Crianças, que é o cara que mandou uma cesta básica quando viu a tiazinha passando necessidade, que é o cara que colocou uma lei na quebrada para que não piorassem as condições de vida das pessoas. Enfim. Que é quem está próximo, né, Ângelo? Isso. E está querendo, de alguma forma, tá sentindo aí algum lastro de compaixão pelas pessoas que também estão próximas. Perfeitamente. Então, quem traz essa assistência mais próxima? Quem é o imediatista ali? É o Vida Louca. É os caras que estão aumentando essa população carcerária. Por quê? Porque o cara fala, tá preso, roubou, bandido, isso, aquilo outro. Tudo bem, concordo, tá certo. Tem que ter uma punição, nós temos um país, Estado Democrático de Direito, enfim, temos os regramentos. Mas nós temos que buscar a compreensão nas causas e efeitos. Por qual razão esse cara está desse jeito? Por qual razão aquele garoto morreu ali? Por qual razão ele foi preso? Por qual razão ele tirou a vida de um outro? Por qual razão ele optou pelo crime? Aí eu volto na minha história para sintetizar quem sou eu. Eu sou esse cara que reflete sobre tudo isso. Porque passei essa realidade lá há 20 anos, 15 anos atrás, ou seja, desde a minha infância, eu estou 48 anos, vamos colocar aí há 38 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade. Em que contexto eu fui criado? Quais as opções que eu tinha? E hoje a gente pensa que melhorou. Na verdade, eu andando por essas comunidades, interagindo com as pessoas, eu vejo que piorou. O país evoluiu numa parte e regrediu tremendamente numa outra parte. Claro. Então, eu sou esse cara que hoje grita, estando mesmo, vamos dizer assim, dentro de uma condição, né, entre aspas, confortável financeiramente, pessoas que às vezes acham até que eu sou elitizado, pessoas que falam, pô, mas o cara é isso, aquilo, outro, mas não esqueceram de onde eu gastei minha sandália, de onde eu andei, onde eu coloquei um prego lá no meu chinelo. Perfeito. Então, eu sou essa pessoa que grita isso, mesmo não é que eu não faça parte, eu faço parte. Eu só não tenho mais a necessidade nem a obrigação de estar lá, empurrado pela inércia do Estado. Perfeito, Ângelo. É um negócio muito impressionante mesmo, como é que a gente convive de olhos fechados pela realidade das pessoas, que é uma coisa absolutamente cruel. E essa pandemia, eu refleti um pouco sobre isso também, sabe, Ângelo? No sentido de que você está vivendo uma pandemia, e aí essa pandemia atingiu a todo mundo, né? Ela foi muito democrática nesse sentido, né? Não tinha rico, não tinha pobre, não tinha classe social, ela foi e pegou todas as pessoas de todas as classes sociais. Um número absurdo de mortes, né? E todo tipo de tragédia aí que cercou essa pandemia. Mas aí, na minha reflexão, eu pensava assim, eu falava, gente, é uma situação trágica, é uma situação difícil, mas quando foi que nós estávamos mesmo vivendo um paraíso? Né? Quando é mesmo que o Brasil estava vivendo como se estivéssemos na Suíça, onde não morriam as pessoas, onde as pessoas não estavam vivendo numa situação absolutamente degradada? Quando é mesmo que os hospitais públicos tinham condições de preservar a vida de tantas pessoas que só tinham aquele refúgio mal preparado, mal trabalhado para poder sobreviver? Quando é mesmo que nós nos tornamos essas pessoas que, de repente, se entupiram de compaixão pelas outras e esqueceram que não é só uma pandemia que deve parar um país, mas que a morte de uma criança numa comunidade, como nós assistíamos acontecer correntemente, e da qual você, no caso, foi um ponto fora da curva, vamos dizer assim, porque teu destino poderia ter sido esse, com certeza, né? Quando foi que a morte de uma criança não é motivo suficiente para um país inteiro parar? E aonde está o nosso senso de conformidade com a situação, como você diz, cada vez pior, né? Em que nós, de repente, nos tornamos tão humanos por conta dessa pandemia, e porque não éramos tão humanos
com a pandemia social que nós vivemos há tantos anos? Desculpa alimentar demais a tua reflexão. Respondo muito facilmente: nunca. Nunca. Não existe, então, não existe mais dengue, não existe mais qualquer outro tipo de doença, só existe o Covid. Só o Covid mata. Não existe mais prioridades além da saúde pública. Não existe mais prioridade na educação. Só existe prioridade saúde pública e segurança pública. Investimentos absurdos em armas de fogo, em policiamentos, aquilo outro, mas não existe investimento na pessoa humana. No desenvolvimento humano, que é a coisa mais importante. Isso, então pegou-se um gancho agora de um período longo de pandemia para esquecer dos demais problemas. Perfeito. Ou para canalizar uma desculpa num duto que está todo mundo voltado para ele. Vira de novo uma guerra entre eles. Vira de novo uma guerra. Para legitimar, né? Vamos legitimar o que tá acontecendo. Então, é uma catástrofe, mas que a gente tem que comentar aqui, como nós estamos fazendo, mas no sentido de uma granada de expansão. Que esse nosso diálogo, que essa nossa reflexão entre na cabeça das pessoas, sobretudo aqueles que são mais carentes de informação, e comecem a exercitar o seu cérebro, ligar um neurônio com o outro e falar 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, e assim sucessivamente, no sentido de que se eu me somar a você, nós vamos chegar mais longe. Se eu ajudar você, a gente vai chegar mais longe. Mas hoje a gente tem um grande exemplo na internet, muito mal utilizada. É uma ferramenta fantástica, mas muito utilizada, frequentemente utilizada para apontar dedos, para atacar pedra nas pessoas, para vir aqui gritar, falar um monte de coisa e depois não apresentar uma solução. Nós temos sim que discutir muito, mas a discussão no sentido de fazer com que as pessoas compreendam mais o universo que está inserido, que os políticos tenham consciência de perceber que aqui tem agora, vamos dizer assim, eu estou falando para uma grande maioria. Eu sou um ex-sentenciado que fiquei 15 anos preso. A música do Racionais fala uma frase muito interessante: inteligência e personalidade mofando atrás da porra de uma grade. Não estou dizendo que eu sou inteligência, sou personalidade, mas eu provo que através das minhas atitudes e do investimento que outras pessoas fizeram em mim, sobretudo minha família, que nunca me abandonou, amigos que me deram uma chance, falaram, olha, vem, advogados que confiaram em mim, que lutaram contra o sistema, que insistiam em me deixar preso, porque a minha educação, um dia, a minha inteligência, um dia ela foi razão de eu não ter direito à minha liberdade. Olha que absurdo. Um dia ela foi razão para não me darem o meu direito de liberdade, porque aritmeticamente falando, numericamente falando, eu já tinha atingido o meu lapso temporal. Mas nos meus exames psicossociais, psicólogo, assistente social, eu apresentava uma inteligência acima da média carcerária. E isso foi razão para eu não conseguir meu benefício. Como é que é isso, Anjo? Como é que foi isso? Isso foi no período dessa última sentença que eu cumpri. Eu estava em fase de progressão de regime. Aritmeticamente, meus números o requisito objetivo eu já preenchia. O subjetivo, eu demonstrando o subjetivo, que era bom comportamento, né? Vínculos familiares, uma possibilidade de emprego, estudo. Aqui fora foi razão para dizer que, olha, ele é chefe de organização criminosa, ele é inteligente, por isso que ele é líder. Ele é isso, aquilo outro, por isso ele não pode. Ele tem que ficar maior tempo no período de vigilância. Então, vamos lá, vou fazer uma simulação. Se na hora da entrevista com a assistente social ou com a psicóloga eu falo, então, tia, as ideias é o seguinte, alguém vai pagar por isso, a minha cota chegou, me solta o ladrão que eu tenho que ir para a rua. Eu sou um preso, um bandido, quanto mais. Não assimilei a terapêutica prisional. Ainda falo jargões marginalizados, então não estou pronto. Aí se eu vou lá educadamente e falo, olha, eu já concursei uma faculdade, minha família vai me ajudar a me inserir no mercado de trabalho, pretendo estudar novamente, tenho família, residência fixa, tenho profissão. Aí percebe em você uma boa articulação, uma boa oratória, concordância verbal, tudo certinho. É um cara muito inteligente, acima da média carcerária. Não merece ir para a rua, esse cara é perigoso. Onde estaria a minha saída? Não fosse o trabalho forte dos meus advogados, a presença da minha família, a consciência e a interpretação de maneira correta de um outro jurista em segunda instância que me desse a liberdade para eu provar quem eu sou, para que eu pudesse continuar o meu sonho de liberdade e meu sonho de voltar a ser um cidadão como todos os outros. E hoje eu passei a estudar o meu comportamento e percebi
Eu nunca fui bandido, nunca fui criminoso, eu nunca fui mal, eu nunca fui marginal. Eu fui marginalizado pelo meio. Desigualdade social, a vontade de ter, o estudo deficiente, uma família desestruturada, falta de alimentação, sair para rua para comer na rua, ter que trabalhar muito cedo em vez de estar brincando. Isso são tudo coisas que acontecem com os jovens, que é a linha de produção para se chegar num criminoso, para se tornar um criminoso e parar na prisão. Aumentar as estatísticas e fazer com que o governo invista de maneira errada, até em armas, e não em livros. Hoje eu sou escritor. Olha que coisa impressionante. Impressionante. Então, eu falo para as pessoas, eu deveria estar morto. Eu, quando estou abraçado com as minhas netas, eu choro. Eu falo, eu deveria estar morto. Eu não poderia ter tido netos. Eu não poderia ter tido família. Eu não poderia trabalhar onde eu trabalho hoje. Eu não poderia ser um empresário. Tem pessoas que se assustam quando vê, pô, o cara é empresário, mas ficou um tempão preso. O cara é coach, mentor de artista, conversa com um e com o outro. O cara está em reuniões importantes. Mas como? Esse cara não podia estar aqui. E estou. Estou porque a gente, assim como disse Malcolm X, as verdadeiras pessoas que mudaram a história da humanidade foram aquelas que mudaram os conceitos dos homens sobre si mesmos. Eu não tenho que mudar o conceito sobre mim, eu sei quem eu sou. O preconceito que tem que sair de cima de mim, de cima da nossa sociedade, e abrir as portas para a gente prosperar. Quantas vezes a gente recicla o vidro? Inúmeras vezes. Por que não se recicla o ser humano? Perfeito, Ângelo, perfeito. Ângelo, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Pois não. Você estava preso, tá? E hoje, você fazendo tantas coisas, escrevendo, empresariando, trabalhando, empreendendo, como funcionava a tua mente no momento em que você estava naquela situação encarcerada, mais difícil, né? Tem uma história do Mandela que ele diz que nunca conseguiram prender ele, que prenderam o corpo dele, mas a cabeça dele nunca esteve presa, que sempre esteve solta. Também já vi uma história de um cara que ficou 40 anos preso injustamente e ele ficava com a cabeça dele sempre do lado de fora. Como funcionava tua mente, Ângelo? Você acha que isso, de alguma forma, te fortaleceu para a saída? Muito, porque muito. Em paralelo, é o que muita gente sofre. Muita gente está presa, não nas grades físicas, mas às vezes em condições, em circunstâncias, né, em histórias pessoais de vida. E a cabeça se prende junto, e a pessoa não consegue se libertar. Perfeito. Pedro, você, a partir do momento que você se entendeu como pessoa, como ser humano, você percebe que a sua inteligência é a mesma. Ela só foi melhorada ao longo do tempo. Né? Ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Então, a minha inteligência, a minha capacidade era a mesma. Só que eu aplicava ela de forma revoltada, como uma revolta. Porque o meio em que eu vivia... Pera só um minutinho. Você está fazendo, acho que é eco aí. Então, o meio em que eu vivia, irmão, o meio em que eu vivia, ele era revoltante. As atitudes das pessoas eram sempre numa revolta. As atitudes das pessoas, o revide era sempre violento, porque sofria uma violência. E aí, quando eu fui na prisão, eu percebi também que o grito era violento, que a forma de se expressar também era violenta, muito embora justa, mas aplicada de uma maneira diferente. Eu posso muito bem falar assim, Pedro, me empresta isso aqui, e na revolta eu posso falar assim, me dá isso aqui. É diferente. Perfeito. Ação e reação, né? Ação e reação. Então eu percebi que eu utilizava muito daquela coisa que eu fui criado. Eu fui criado no meio de revolta, no meio de indignação, onde você tinha que ganhar as coisas no grito. Eu sou o irmão mais velho dos meus irmãos. Nasci sem pai, não tinha um pai para me defender. Então quem defendia, que abria o portão, eu saía como um cachorro para me defender. Eu não tinha alguém, na expectativa de alguém me defender. Então, dessa maneira, eu acredito que eu aplicava todo o meu conhecimento e toda essa sabedoria que Deus me deu, que a vida ao longo da história me deu, eu aplicava de maneira diferente. Então, o que me trouxe essa reflexão? Boas leituras, diálogos com pessoas inteligentes, porque dentro da prisão, sobretudo em São Paulo, começaram a chegar pessoas que pensavam mais. Os presos começaram a se organizar e falar, puxa, a guerra não é contra nós. Na verdade, não existe nenhuma guerra contra ninguém, mas existe uma guerra contra uma coisa abstrata, que é a força da inércia do poder constituído por algumas autoridades que não é aplicado devidamente. E aí nasce, nesse contexto, uma outra coisa abstrata também que bate de frente com isso. E aí você vê, poxa, se esse ideal aqui é bacana, eu vou seguir esse ideal. Então, quer dizer, você cria uma forma de ideologia e você começa a seguir essa ideologia.
Então, o que eu fiz? Mas espera aí, nessa ideologia também, eu tenho a minha opinião própria, eu tenho a minha forma de agir e o meu discernimento. Falei, eu quero proceder de tal maneira. Eu não preciso fazer parte disso, eu não preciso mais seguir esse caminho, embora não vou contra o caminho, mas eu descobri, é como, vamos fazer uma propaganda do Merchan aqui, existe 1001 maneiras de preparar Neston. Então eu preparei a minha maneira, de não deixar de ser mano, porque está em mim o sofrimento, mas um mano que resolve as coisas hoje no diálogo, através da cultura, através de contato com pessoas influentes, inteligentes, que me fazem pensar mais, que me permitem pensar mais. Então, quer dizer, ao invés de eu discutir, eu aprendi a ler e a escrever melhor e a documentar o que eu estava requerendo. E a mandar isso para as autoridades pertinentes que falam assim, tem razão essa argumentação aqui, do que você chegar diferente. Então, mano, cadê meu... O que tá pegando? Qual que é a minha foto? Não é assim. Então, acho que a maneira equivocada de você requerer algo que é legítimo, que é seu. Então, a partir do momento que eu comecei a praticar isso, eu peguei paixão pela leitura, e aí paixão por escrever, porque ao passo que eu começava a ler, eu começava a refletir, ter as minhas ideias, eu falei, eu preciso passar essas minhas ideias para alguma coisa. E é o livro, é a literatura, meus textos, um questionamento de alguma coisa aqui, uma troca de ideia. Quando chegava um cara mais velho na prisão, um cara inteligente, eu gostava de ouvir o cara, de entender. Entender até como ele articulou um plano, porque é muita inteligência. Só que utilizada, canalizada na revolta, no sentimento de revolta. Então, a maioria de muitos presos que eu conversei, eu arrisco a dizer que mais de 60% de muitos presos que eu conversei, comecei a perceber o comportamento da pessoa, ela estava pagando a conta da sua revolta. Perfeito. Perfeito. Porque é como na vida, né, Ângelo? Na verdade, é tudo uma grande consequência. E acho que você, consciente ou inconscientemente, entendeu, né, que a liberdade da gente está justamente na forma como nós reagimos às consequências das nossas vidas, né? Conforme você reage, ou você se torna uma presa dessa consequência, ou você se liberta dessa consequência, né? Então, foi na sorte aí do teu entendimento, da clareza que você construiu, né? Que você falou, isso tudo é uma consequência, né? Não tem... são vítimas de um desdobramento de consequências negativas que conferem uma forma completamente involuída, para dizer uma palavra bonitinha, de como a sociedade se construiu, né? Ou seja, um monte de vítimas, de todo tipo de jeito, de todo tipo de situação, né? Tanto das pessoas doentes emocionalmente, mentalmente, quanto das pessoas vítimas das consequências negativas sociais, as vítimas de violência, tanto as pessoas que praticam quanto as que sofrem, né? São vítimas, né, de um estado de ser, de uma sociedade construída baseada, infelizmente, na involução humana. Daí que você está muito certo de apostar no desenvolvimento humano, sendo ele realmente o grande caminho, né, de transformação de um ser humano e, consequentemente, de uma sociedade. Faz sentido isso para você, Ângelo? E você me falou um negócio pelo telefone a respeito de violência, de como nós enxergamos de forma errada ou diminuída, e de como a gente pode enxergar isso de uma forma muito maior e muito melhor. Você se incomoda de falar um pouco sobre isso, Ângelo, para a galera ouvir também, que eu acho que é um assunto muito importante que você tocou. Eu te pediria, eu fiquei refletindo sobre uma fala, eu te pediria novamente um gancho sobre isso que a gente falou no telefone ainda há pouco, muito rapidamente na nossa apresentação. Mas eu queria dizer, só conseguir dar um ponto para você me trazer de volta esse pensamento. Só existem duas maneiras, eu acredito, aqui no raciocínio rápido, da pessoa se tornar um intolerante. Seja um governante ou seja qualquer pessoa. O ser humano, vamos falar do ser humano, não do status que ele obtém naquele momento. Ou por uma doença, ou por ignorância. Por que eu digo isso? Eu vivi muito tempo
num contexto de intolerância praticado por consequência da ignorância. Então, a partir do momento que você começa a descobrir, deixa de ser ignorante no bom sentido da palavra, que é ter acesso à cultura, ter acesso à informação, isso você começa a desenvolver empatia, você começa a sentir a dor do outro, você começa a perceber que fala, poxa, mas eu tô, vamos dizer, tô subtraindo algo de uma pessoa, mas essa pessoa também vai sofrer. Eu estou atentando contra a vida dessa pessoa e um monte de pessoas vão sofrer. Por quê? Quando você atentava contra a vida de uma pessoa, você está praticando alguma coisa lá do passado, no seu subconsciente, de correr da polícia na favela, de como a polícia entrou na sua casa, de você não ter tido um pai para te educar, de você não ter café da manhã, de você ver seu amiguinho comendo ali o pouco que tem no lar dele, ele esconder porque ele não pode dividir com você porque ele não tem. Perfeito. Aí, são todas as marcas da vida, desde a isso, criança. Perfeitamente. Aí você começa a praticar uma intolerância, por quê? A ignorância de você não saber processar tudo isso te torna um cara violento. E violência é intolerância. Perfeito. Mas por que se desenvolveu isso na pessoa? Então eu digo para as pessoas às vezes, pô, mas o cara fala assim, por que o cara melhorou? Porque ele deixou de ser ignorante. Perfeito. Ignorante, nesse caso, o que ignora o conhecimento. Que ignora o conhecimento. Que ignora até a dor. Ele não está nem aí com a dor. Perfeito. Ué, eu senti dor também, por que ele não pode sentir? Perfeito. Entende? É meio complexo, mas se você se aprofundar na essência, não só na essência da palavra, mas do que ela provoca, você vai falar, mas é muito mais abrangente. Perfeito. E esse é um procedimento humano muito comum mesmo, Ângelo. As pessoas todas, em todos os casos, elas vão adquirindo registros dentro das suas cabecinhas, registros nas suas mentes subconscientes e depois vão agindo em reação a esses registros, né? Seja de qual forma for, geralmente negativa, porque você não tem o conhecimento de que você absorveu o registro, que você pode usá-lo ou não, e você se torna, então, uma pessoa reativa a esse registro. Imagina, né, numa realidade mais dura, né, o nível dos registros que não são impostos, principalmente às crianças, né, que vivem em situação tão complexa. Né? Aí todo tipo de registro negativo, óbvio, ela vai se tornar um ser humano reativo a esses registros, como todo ser humano, independente de sua classe social, sua cor, seu credo, sua preferência religiosa, hoje, né, na maior parte, né, da humanidade, são seres humanos reativos aos registros que criaram em suas vidas, criando aí todo tipo de dificuldade. Né? Então faz muito sentido o que você está dizendo, Miano. Muito bacana trocar essa ideia com você, Pedro, porque você traz numa ótica mais científica aquilo que eu vivi na prática. Então, acho que essa troca está muito bacana, estou curtindo muito. Porque eu explico de uma forma mais regional, mais popular, e você aplica a ciência na reflexão. Isso faz crescer muito. Me acende aqui uma luz muito forte, assim, uma luz vermelha, viu, Ângelo, de emergência, porque o que a gente faz aqui no ponto de virada, geralmente? A gente está trabalhando justamente para tentar, de uma forma geral, limpar os registros que fazem com que as pessoas ajam reativamente e que tirem elas dos seus estados de harmonia interna, né? Porque elas estão eternamente em conflitos, justamente porque porque se tornaram, né, pessoas reativas e nem sabem, né, que tem esses registros marcados desde sua infância. E aí, quando você me chama a atenção aqui sobre os registros que uma criança na condição social, que a maioria das crianças da população do nosso país, pelo menos, né, vive hoje em circunstâncias absurdamente desumanas, você fala assim, meu Deus do céu, né? O que já não é o caso de uma criança que sofre violência em casa, independente de sua classe social, né, ou qualquer outro tipo de abuso e violência, né? A dificuldade da extração desse registro é muito mais difícil. E aí você pensa, caramba, e os registros das pessoas, das crianças que estão crescendo, né, nesse ambiente
ignorado, vamos dizer assim, por um bom número, né, da nossa sociedade, vamos dizer assim, e com certeza um número quase totalitário aí dos nossos grupos políticos, né, que, enfim, muito mais preocupados com suas vidas, né, do que com a vida dos outros, né, em sua maioria. Em eu tenho uma ideia, né, e já compartilho isso com muitas pessoas, que toda instituição feita em prol da coletividade e que dentro dessa coletividade haja alguém que coloque o interesse individual à frente da coletividade, já estragou tudo. Já estragou tudo. Com interesses individuais à frente da coletividade, então nós não podemos ter termos governantes que estejam com seus interesses à frente da coletividade. Então, que a maioria das vezes a gente tem. Eu vou dar um outro exemplo aqui, eu acho que interessante falar, e não me deixe perder aquele raciocínio que você me pediu. Vamos lá. Quando fiz faculdade de administração, eu aprendi sobre o modelo Toyota de fabricação, na teoria geral da administração. Então, quer dizer, qual era a filosofia da Toyota? Qualidade total. A Ford era a linha de produção em quantidade. Depois eles faziam os recalques e iam resolvendo. Mas não, a Toyota ela queria uma linha de produção impecável, que reduzisse revisão, recalque, então os carros perfeitos. Qualidade total. Então vamos lá. Para você ter qualidade total, você vai ter que contratar profissionais que acreditem no projeto, que acreditem na qualidade total. Então, vai desde do chão de fábrica até o gerente, todos projetistas, todos têm que amar a causa, todos têm que acreditar no projeto. Vamos lá. Se você fizer uma pesquisa hoje, eu estou falando de causas e efeitos. Você pega desde a quebrada da comunidade da favela até a prisão e até a faculdade, onde um número muito pequeno vai para a faculdade da comunidade. Os caras falam, mas o fulano se tornou advogado. O fulano, como eu, vamos dizer assim, se tornou administrador de empresas, tem pós-graduação em marketing. Tudo bem. Esse número, entre um universo das pessoas que estão ali, não chega a 0,5%. De pessoas que têm uma graduação, que têm uma formação e conseguiram um emprego. E aí eles querem pegar uma pessoa como essa e justificar que os outros são incompetentes. Perfeito. Que os outros optaram pela facilidade, que os outros eram bandidos mesmo, são pessoas ruins. Perfeito. Eles não conseguem entender que o investimento é curto e essas pessoas não foram nem à mercê do investimento. Eles foram resilientes de uma maneira assim impressionante. Tiveram pelo menos alguma chance de chegar lá. Abriram mão de alguma coisa para chegar lá. E aí, quando você chega no resultado, que é prisão, então nós vamos falar de um modelo de ressocialização, porque a demanda é maior e o maior problema que nós temos nas ruas, em relação à segurança, digo nós, porque eu também faço parte da sociedade, é o fator reincidência. E por que existe a reincidência? Por que é maior? Porque o reincidente, quando volta, ele pega um desesperado. E o desesperado fala assim, irmão, o que eu vou fazer? O outro já é destemido. Já passou pela prisão, já sofreu tudo, não tem nada a perder. O que ele fala para esse outro iniciante? Vem comigo que eu tenho um plano. Aí ele olha para trás e fala, não tenho nada a perder, 0 vezes 0 é 0, eu vou correr atrás. Eu vou junto com o cara. E aí nós temos um reincidente voltando para a prisão ou morto, e nós temos um jovem iniciante ou na prisão que vai se tornar um reincidente ou morto. Por que isso funciona? Porque a logística reversa, quando o cara é preso, você vai pegar lá o funcionário, o agente. Você vai começar o policial que prende na rua. Depois você vai para o policial que investiga. Depois você vai da investigação, você vai para o Ministério Público. E depois do Ministério Público, você vai para o juiz que decide. E aí a pessoa fica definitivamente na prisão ou volta para a rua. Por que ficam mais na prisão? Porque essa linha de produção da Toyota, ninguém acredita no projeto. Ninguém acredita que seja possível. Então, quando você tem um agente penitenciário lá, ao invés dele falar assim, senhor, o sentenciado fala assim, seu funcionário, eu tô com uma dor aqui insuportável no meu abdômen e tá inchando. Ele fala, ladrão, só tem paracetamol, tá, segura aí. Não, senhor, pelo amor de Deus,
ele não leva o cara para ser diagnosticado, assim como eu vi amigos morrerem de estourar um apêndice. Assim como eu vi amigos morrer na beira da gaiola de infarto. O cara estava reclamando de dor no peito, formigando do lado esquerdo, e o cara jogava pela grade, ele jogava o paracetamol. Sabe por quê? Porque ele não acredita na ressocialização. Ele não acredita nessa linha de produção da Toyota. Ele não acredita na qualidade total. Então, se você tem toda uma engrenagem na linha de produção, de reciclagem, para o cidadão voltar para a sociedade, e você não tendo um que acredite, já deu um problema na linha de produção. Você imagina você tendo 99% de pessoas que não acreditam. Nós vamos trazer o que de volta melhorado para a sociedade? Nada. Tanto é verdade isso que você está me dizendo, Ângelo, e que bom que você me explicou isso, porque isso era uma dúvida que eu tinha. Eu dirigia aquele programa Linha Direta na televisão, que pegava as pessoas e tal, e ia atrás dos casos, dos bandidos. Eu fiquei 1 ano naquele programa dirigindo. E um negócio me chamou a atenção que os jornalistas não conseguiam me explicar. Eu falei, por que a maior parte dos assassinatos aqui, olha que loucura, são reincidentes? Eram todos pessoas que já haviam sido presas e soltas, e isso causava a maior parte dos assassinatos, né, que ocorriam lá depois nos casos. E eu falava, cara, toda hora é um reincidente, toda hora é um reincidente. Por que isso está acontecendo? A pessoa é presa, depois ela é solta, e solta ela vai atrás daquela história que ela deixou para trás. E é isso que você estava me explicando agora. E que bom, porque foi um negócio que eu percebi lá que eles não tinham se tocado disso também. Eu falava, cara, é exatamente isso que você falou. As pessoas não acreditam no projeto. O Ângelo, não sei se você conhece a história de um psicanalista que conseguiu livrar... tinha um grupo de mais de 250 presos, tá? Que eram considerados as pessoas mais terríveis, acho que lá no Havaí, se eu não me engano. E o cara foi fazer um trabalho e ele libertou todo mundo, fazendo com que eles se tornassem literalmente pessoas predispostas a voltar, como você, para a sociedade, inseridas de uma nova forma, que ninguém acreditava que isso poderia acontecer, através do Ho Oponopono. Um psicanalista havaiano. Ele não visitou preso nenhum. Ele ficava com a foto desses caras em casa, fazendo o Ho Oponopono, que é uma espécie de oração havaiana, e ele foi curando a ponto do presídio fechar, porque os presos foram todos libertados e ninguém conseguia imaginar. Olha só que projeto rico, interessante e importante, por exemplo, para a gente poder trazer para o nosso país. Se você não sabe dessa história, depois procura no Google, porque é uma história que você vai gostar de conhecer. Vou procurar. Já estou curioso. Esse cara está vivo. É um psicanalista que é um mestre de prática de Ho Oponopono lá no Havaí. E ele fez esse considerado um milagre para mais de 240, 250 presos, considerados os mais perigosos, vamos dizer assim. E ninguém conseguia tratar desses caras. E ele, sem visitar nenhum, ele conseguiu fazer esse jogo todo aí. Tá vendo? Procura que você vai gostar dessa história. Eu vou procurar sim. E interessante, Pedro, você me deixou um gancho aqui nessa perspectiva também, de uma outra ideia que eu venho pensando bastante. Aqui em São Paulo, em alguns lugares, a gente anda muito, a gente começou a perceber algumas faixas colocadas nas comunidades, nas entradas, dando aula de boas maneiras, vamos dizer assim, para essa juventude que não respeita o trabalhador, que não respeita o mais velho, que não respeita o sossego da comunidade num determinado horário. E lá tem algumas regras de comportamento que, se elas não forem cumpridas, a pessoa haverá de tomar um puxão de orelha além da conta. E aí, o que eu percebo nisso? Fazendo uma percepção no macro, né, na nossa governança. A comunidade e as pessoas que se organizam naquele entorno, a primeira coisa que eles quebram é uma patente que a gente pode dizer assim, se chama foro privilegiado. É do cara que tem mais nome, mais conceito, ao que não tem conceito algum, a imposição
da penalidade, do respeito e das normas é idêntica. Então, quer dizer, a comunidade, a forma como ela se organiza, ela dá uma aula para os nossos governantes para alta que não são capazes de cumprir, que não são capazes de se organizar entre eles. Por exemplo, fala-se tanto de corrupção, fala-se tanto de crime, fala-se tanto de um monte de coisa, mas ninguém tem coragem de quebrar o foro privilegiado. Por quê? Porque sabe que vai errar e tem medo das consequências? Ou porque aí sim eu posso dizer que verdadeiramente é a certeza da impunidade. Como que você pode dizer que um favelado tem a certeza da impunidade se ele não sabe nem o que é? O que é impunidade, o que é punidade, o que ele passa? Muitas das vezes ele não tem nem noção de quanto ele pode... Ele não consegue fazer a conta de quanto tempo ele vai ficar preso se ele cometer tal coisa. Ele não consegue nem entender que ele vai ter muito mais prejuízo do que benefício com aquela ação. Perfeito. Ele não tem nem essa dimensão, nem essa clareza. Já a pessoa rica de informação, que goza, sobretudo, do foro privilegiado, ele consegue fazer essa equação. Eu já sei a jurisprudência, já sei a saída, já sei onde recorrer, aonde não recorrer, o tempo que eu vou recorrer. Então, quer dizer, eu invisto tudo isso que eu consigo pagar bons escritórios, bons advogados, e aí, no final das contas, a minha trapaça deu certo. Mas o cara da sociedade não está trapaceando ninguém. Com o que ele está trapaceando? Com nada. Perfeito, Ângelo. Volto a dizer novamente. Não é pregando apologia ao crime ou ação, mas é um estudo comportamental das causas e efeitos desde da base até o topo da pirâmide. Perfeito. Vou conceituar aqui um desenho do Dick Vigarista. O Dick Vigarista, ele tem uma facilidade enorme de chegar bem na linha de chegada. A corrida mal largou, ele já está na linha de chegada. Mas ele não vai passar a linha de chegada enquanto ele não sabotar alguém, enquanto ele não fizer mal para alguém. Poxa, os governantes já chegaram na linha de chegada. Por que você ainda quer roubar? Por que você ainda quer ter foro privilegiado? Você já é um privilegiado. Abre mão do foro privilegiado e fala: eu não preciso de foro privilegiado. Porque eu não vou errar, eu não tenho razão de errar. O Ângelo, eu cheguei num desgosto tão grande com essa brincadeira de política que decidi assim, uma coisa na minha vida, que assim, eu só volto a acreditar de verdade, naquele que tentar instituir um código de ética, de comportamento. Esses caras precisam de um código de ética de comportamento, que é algo que você sabe melhor do que eu. Tem nas comunidades, tem na cadeia, tem tudo que é lugar, tem nas empresas, né? Em toda a sociedade você vai achar um lugar que tem código de ética de comportamento, né? Ou seja... Não é intolerância, irmão, é regra. Não, são regras. São regras claras. Você coloca a regra, infringe quem quer. O universo é feito de regras, né? Senão era uma bagunça, né? E ele tem regra certinha. Tal hora vai nascer o sol, você sabe que o sol vai nascer tal hora, né? Tal hora o sol vai se pôr, você sabe que ele vai se pôr. Se você plantar uma semente numa terra boa, você sabe que aquilo vai crescer. É assim que funciona. É regradinho, é tudo organizado. E a brincadeira é a seguinte: por que eles não usam, para começar a brincadeira, né? Você virou servidor público, o certo era você só usar serviços públicos para começar a brincadeira, né? Escola pública, sistema público de saúde, transporte público, porque não faz sentido você saber que tem um motorista de ônibus, uma pessoa de rendimentos sociais muito baixos, pagando para que as pessoas, servidores públicos, funcionários de um país, de um estado ou de uma cidade, tenham privilégios de uso de recursos que aquela pessoa que paga ela, pode ser que um dia ela jamais a tenha, né? Então, enquanto não houver realmente um código de ética comportamental nesse intuito de servidor público, usa serviço público, eu juro por Deus, Ângelo, dá um desgosto que é difícil você baixar você engolir essa brincadeira, né? Até chegar no fórum privilegiado. Claro, que privilégio é esse, gente? É loucura isso. São inúmeras coisas que eu percebo que são um claro desrespeito e ninguém consegue mudar ou não tem interesse em mudar. Vamos dizer assim, o cara exerce um cargo público, político, de liderança.
ele não pode ir com a sua vestimenta, uma vestimenta simples, alguma coisa, ele tem que ter auxílio paletó. Paletó. É uma loucura. E vou te falar um negócio, Ângelo, mas isso tudo, pelo que eu entendo de vida, de universo, de ser humano, é o seguinte: tudo é uma causa e efeito, né? Tudo funciona como causa e efeito. Esse país tem dono. O dono desse país, vamos dizer assim, somos nós, as pessoas, né? E parece que o que acontece é uma grande provocação até que as pessoas falem: chega, nós não queremos mais ser provocados, merecemos um mínimo de dignidade, pagamos as pessoas para elas trabalharem e a gente precisa que elas façam um trabalho mais correto e ajam com mais dignidade. Então, acho que até o dono do país não se atentar, essas provocações vão acontecer, né? E elas são de consequências muito tristes. Então, sem a necessidade, né, da violência, mas da necessidade da consciência. Somos todos os donos desse país. A verdade é essa, né? Eles passam, a gente fica, né? Muitos ficam muito tempo, mas a verdade é que vão ficar os nossos filhos, os nossos netos. O país é do povo, né? E ele merece respeito e dignidade. Só que ele tem que impor o seu respeito e a sua dignidade. Porque se você não impõe, né, Ângelo, a pessoa vai ficar te provocando até você tomar um dia vergonha na cara e falar: eu posso ter mais amor por mim, né? Eu mereço um pouquinho mais de dignidade dessa turma, de mais respeito, e eu não considero justo o tratamento que é dado a tantos irmãos de alma como você viveu, cresceu, né, em ambientes que você fala: não é aceitável que nós, enquanto seres humanos, conterrâneos, aceitemos a indignidade de uma infância, né, vivida numa situação de tanto desequilíbrio social. Faz sentido, Ângelo? Faz sentido, total. Muito sentido, muito sentido. É como você mesmo falou, fica até meio difícil eu encontrar palavras para complementar o que você disse, que você cercou muito bem. As suas informações são precisas. E como a gente avalia aqui. Você pega... Eu fiz esses dias fazer uma ação numa comunidade, entregar a gente fez uma rifa para ajudar uma família. Olha que interessante. A violência, as pessoas falam assim: a violência foi cometida num disparo de arma de fogo e a pessoa morreu ali. Não, ela perdura. O que aconteceu nesse episódio? Eu estou fazendo um trabalho com um atleta de futebol, e aí o pessoal me ligou e falou: olha, morreu um garoto ali que era corintiano. E morreu sob tal circunstância. Eu peguei o atleta e falei: vamos lá conhecer essa história. Vamos lá conhecer a história. Chegamos lá, era um garoto que mora às margens da Marginal Pinheiro, numa favelinha ali, e que na horário de pico ele pegava os seus doces, salgados e era camelô vendendo ali no farol. Acabava o trânsito, voltava para casa, era o seu horário de expediente para ajudar a mãe na comunidade. Ele saiu com seu celular de dentro da comunidade, na beirana marginal, e ia sentido uma padaria para pegar o sinal de Wi-Fi, comprar um lanche e baixar um aplicativo, um jogo, alguma coisa nesse sentido para voltar para a favela. Quando ele sai de dentro da favela, ou seja, ele não tem direito nem de sair de dentro da favela. Quando ele beira a marginal, ele é abordado por policiais. Isso aí é um caso que se tornou público. Os policiais olham aquela estrutura e, vamos dizer assim, desacreditaram daquela estrutura. Favela não tem estrutura nenhuma. Sequestraram o garoto apareceu morto. E tinha 2 câmerazinhas bem no barraco, que filmou aquela violência e registrou como o garoto sumiu e como o garoto apareceu executado. Bom, isso é uma coisa que a justiça está resolvendo. Quando nós fomos lá, conhecemos esse caso, entramos nesse cômodo dessa casa da senhora, onde eu falei que nem um cachorro consegue habitar ali. Tamanha violência que aquela família sofre dentro daquele espaço, daquele cubículo. Eu me revolto. E aí, conhecendo a história, a gente viu o irmão, sucessor mais novo, dormindo, que ele não conseguiu nem perceber que tinha um jogador conhecido dentro da sua casa. Ele olhou meio sonolento, voltou, a mãe falou assim: ele está cansado, porque ele trabalhou desde cedo hoje vendendo no farol. Porque eu não tenho meu filho mais velho, a gente não consegue pagar as contas, está tudo atrasado. A gente conheceu aquela história, saímos ali penalizados, aí promovemos uma rifa com a camisa do time e tal.
e chegou o dia da gente fazer a entrega desse valor. Voltamos lá para fazer a entrega desse valor. Quando nós fomos entregar para essa senhora, ela falou, ó, isso aqui estava um inferno ontem, aqui a polícia entrou, acabou com tudo, e aí hoje está chegando amor. Né? A pessoa consegue, olha como eles se apegaram. Ontem foi só destruição, e hoje chegou gente para ajudar. E quando a gente chega para entregar para essa senhora esse valor, a gente ouve um relato. Ela chorando muito porque a instituição que cuida das crianças... FEBEM? Não, FEBEM não tem mais. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tinha levado as crianças dela e colocado para adoção. E ela estava desesperada, falou, são meus filhos. Ela não tem a condição de criar. O amor dela é enorme, que é amor de mãe, não se toma assim. Mas foi mais fácil irem lá, tomar as crianças e colocar para uma doação do que estancar aquele problema e falar, o que a gente pode fazer para a senhora continuar com os seus filhos? Não, hoje a decisão é toma aqui, coloca ali, pronto, acabou, não tem mais problema. A gente estava refletindo, eu, atleta, sobre aquilo. Eu falei, mas como pode? Arrancou um pedaço do coração da mãe, levou as crianças para lá. E aí, ouvindo esse relato, estava cheio de crianças, ouvindo aquele relato e pensando nos amiguinhos que foram levados. E eles estavam todos assim, ó, preparados para a guerra, revoltados. E aí eu comecei a perceber, falei, olha os soldados se formando da Revolução. Olha o exército formado, né? Formado da Revolução. Aí você volta numa outra situação, colégios muito bem pagos, crianças alinhadas, criada dentro de um conceito que é aquilo que está vivendo, por exemplo, preparados para combater aqueles marginais que estão se formando ali. Formando juízes e autoridades e líderes aqui, sem conhecimento de causa de como que se forma um guerrilheiro. Esses universos não se cruzam. Só que lá na frente eles vão se cruzar. Na linha de produção, de resultado, do embate. É um juiz sentado lá e um marginalizado sentado aqui. Não um marginal, um marginalizado. Tem uma diferença muito grande. Ele foi preparado para ser juiz e esse foi preparado para ser marginalizado, para ser marginal. E aí eu debato com você por que que no início de tudo isso não se mostra essa relação. Olha, você vai ser juiz, mas olha aqui como esse cara se formou. Olha como essa comunidade se formou. Quando subiu o prédio que a gente mora aqui, subiu do lado também uma comunidade, uma favela. Porque vão se cruzar. Cresce proporcionalmente essa desigualdade que aí que gera guerra lá na frente. Anos, 20, 30 anos depois, começa a verdadeira guerra. É o que financia o segurança para matar o cara que foi financiado por alguém para ir roubar na avenida. Para levar subsistência para dentro da favela, para dentro do seu contexto. Realmente, né, Ângelo, é muito descaso, né? Porque como você põe de forma tão clara, né? Você enxerga ali, você fala, gente, é a raiz da questão toda, né? E como seria realmente prático você eliminar a consequência de tantas causas, né? Você atacando a causa, obviamente, você ataca a consequência. A gente vive a consequência hoje. E vai ter aí, o que está sendo plantado é uma consequência ainda 10 vezes pior amanhã, né? Nós estamos em época de pandemia, eu vou fazer uma metáfora aqui. A elite cria anticorpos. E a favela, nós somos o câncer. No momento, nós vamos nos combater. Perfeito. Mas na ótica da sociedade, da favela, ele é o anticorpo que está lutando, resistindo. E do outro lado é o câncer. É o câncer. Perfeito. Perfeito. Um enxergando o outro numa posição totalmente diferente. Você é o câncer, não, você é o câncer, não, você é o câncer. Não, eu sou a cura, você não, a cura sou eu. Perfeito. Olha a confusão que forma dentro da nossa sociedade. Perfeito. E uma coisa tão não fácil, mas tão benéfica de ser feita, que é justamente o que você está falando, a junção dos dois mundos para que se conheçam, para que se ajudem, para que contribuam, uma vez que tudo, né, aí mais uma alusão aí ao universo, tudo é contribuição. A flor não cresce sem a terra, sem a chuva e sem o sol. Um
uma sociedade não evolui sem a contribuição mútua de todas as partes e todos os segmentos da sociedade. E se esperar isso de poder público, né, não vai sair, né, Ângelo? Todos nós temos que acreditar nessa linha de produção, desde a sociedade, como os governantes e vice-versa, e todo o meio que envolve. Bastou ter um descrente, alguma peça vai apresentar defeito. Todos nós temos que acreditar. Nós não podemos ficar descrentes da política. Eu falo muito com os jovens. É importante você se inserir no processo político. Você se tornou funkeiro, você tem que pagar imposto. As decisões lá vai dizer se você pode cantar até mais tarde na casa noturna, se você pode cantar com essa idade, se você pode cantar esse tipo de letra, se você pode escrever isso, se você pode se manifestar, se você pode se vestir, se você pode beber. O processo político está no meio da gente. Então, o jovem tem que entender da política. Não adianta ficar avesso. A decisão hoje são 4 anos tomando pancada ou 4 anos de melhora na nossa vida. Perfeito. Então, a conscientização aqui, deixando já um gancho também, porque aqui a gente troca ideia e deixa uma ideia, e eu tenho muitos jovens que me acompanham, sobretudo periféricos, vocês têm que ter a consciência de que a política é importante. É um mal necessário, mas é importante. Se você tem que entender o mínimo. Olha, vou fazer um relato aqui só para você entender. Certa vez, quando eu saí de Presidente Venceslau em 2006, quando São Paulo parou, numa disputa muito grande de poder, vamos dizer assim, poder público, poder paralelo, eu estive em Presidente Venceslau também e saí de Presidente Venceslau. Quando eu saí de Presidente Venceslau, as pessoas que pensam, que se organizaram para poder reduzir esse impacto dessa violência dentro do sistema carcerário, que também é periférico, que é idêntico. As pessoas disseram assim, ó, olha que reflexão. Na hora da novela, é maior silêncio. Todo mundo quer prestar atenção na novela, na vida dos outros. Mas na hora do jornal é uma bagunça só. Estou vendo uma espécie de conscientização e um apelo muito grande que, na hora do jornal, se prestassem atenção. Prestassem atenção no processo político que a gente estava sofrendo, porque a política ia interferir na nossa vida. E o comportamento naquele dia foi um marco. Para mim foi um marco, porque eu vivia na prisão, falei, pô, para assistir um jornal era uma dificuldade, mas para ver a novela era um silêncio. Perfeito. E aí essa coisa inverteu. É o que eu estou trazendo agora para o pobre, para o periférico. Pior do que você ler um jornal, é você ler... Pior que você ler 2 jornais, é você ler um. Você tem uma opinião formada. Leiam vários. Se não for para ler vários, 2, 3 mais, não leia nenhum. Para não ficar sugestionado. Então, presta atenção no processo político, presta atenção no jornal. Você vai apanhar 1, 2, 3 semanas, mas rapidamente você vai começar a entender porque você vai linkar um pensamento de 2, 3 semanas atrás ao momento que está acontecendo. Você vai começar já a entender o que está por vir. E aí o seu voto, a tendência é que ele melhore. Se o seu voto não melhorar, o seu comportamento melhora, porque você vai saber reivindicar, que falar, ô rapaz, ajudei a colocar você lá e está errado. Para poder ir para a rua, não para a rua para quebrar, mas ir para a rua para poder falar com propriedade, olhar para o seu igual e se identificar. Sabemos o que queremos. Só assim a gente vai fazer a multiplicação dos pães, que é a multiplicação da sabedoria. De saber o que a gente quer, e aí é mais uma pazinha melhorando para o nosso lado no contexto como viver em comunidade, como viver em sociedade. Perfeito. É um tijolo de cada vez que você vai construindo a casa, né, Ângelo? Tijolinho por tijolinho. Perfeitamente. E nós não somos... A periferia não é educada para poder entender de política, para entender de notícia, para poder debater. Tem que ficar quieto. É como a polícia faz. Você foi abordado e falou, mas senhor, cala a boca. Falei, mandei você falar, põe a mão para trás. É assim que se trata. Agora tem um modelo novo de abordagem, eu passo por isso porque eu tenho um carro interessante, um carro bacana, meu trabalho me deu essa condição, me visto bem, vivo bem. Mas só que quando percebem a minha CUTS, que não é muito compatível na ideia deles com o meu carro, as abordagens agora são assim, os caras param do seu lado, mandam baixar o vidro e falam assim, já foi preso? Olha só. Se você falar que você foi preso, o tratamento é outro, virou a página. Então, de acordo com o que você fala, é a forma como eu vou te tratar. Então, de acordo com o que você me falar, é o tratamento que você vai ter. Então, esses dias eu disse para o policial, eu sou empresário. Não, mas eu estou perguntando se você foi preso. Não, eu sou fulano de tal, empresário e escritor. Eu estou perguntando se você foi preso. Não, eu sou fulano de tal. Eu falei, já que você não quer responder, para ali. Eu falei, onde eu paro? Mais seguro para mim e para o senhor. Para depois do muro, era uma escuridão. Depois do farol, escuridão. Eu parei bem no cruzamento. Quando eu parei no cruzamento que ele veio me abordar, tem gente no carro, eu abri a porta do carro e falei, não, a bicicleta é da criança.
Aí já abri meu porta-mala, falei minhas obras, meus livros, chuteira, camisa dos meus jogadores. Aí ele, não, senhor, veja bem que quando perguntar, o senhor responde. Quase que eu digo para ele, se eu dissesse para você que eu tinha tido passagem, nunca estaria me tratando assim. Nunca. Ele sequer, depois que ele viu meu livro, que ele percebeu que tinha uma bicicleta no banco de trás, que eu era escritor, que eu era empresário, eu fui dar minha... Aí ele tinha que concluir o trabalho dele, fui tirar minha identidade, minha habilitação para ele, anotar ou tomar conhecimento se era verdade. Ele, não precisa não. Então, se fosse num jogo de mentira, eu teria enganado ele. Mas se eu não tivesse tido juízo, não tivesse tido o mínimo de informação e orgulho de quem eu sou, eu teria me colocado à disposição do seu preconceito. Porque a forma como ele me abordou já foi preconceituosa. Uma abordagem policial é parar esse cidadão, desceu, faz todas as praxes. Não chegar num vídeo e falar, você foi preso? Me intimidar, até que eu tremesse e falasse. Você tocou num ponto muito importante, Ângelo, porque preconceito é uma doença também aí da nossa sociedade, né? Em todas as classes, em todas as áreas, né? Um conceito pré-formado, né, que está dentro de muita gente. As pessoas acham que preconceito é só contra negros e contra homossexuais. Na verdade, eu considero o país um dos países mais preconceituosos do mundo. Estrutural, tudo. Se você está bem estruturado, te trata de uma maneira. Se você está no sufoco de chinelo, é tratado de outra maneira. Eu tinha um carro muito ruim, Ângelo, na época que eu era diretor lá na televisão. Eu não gosto muito de ter carro bonito. Então eu tinha um carro que era bom, mas era muito velho, todo arrebentado, que eu também não sou bom motorista. Aí eu parei numa vez na segurança lá da portaria, olha só que loucura, para entrar na televisão. E aí parei lá e o cara falou assim, olha, você trabalha na edição e tal, você não pode entrar agora, porque esse horário vocês não podem entrar, você só pode entrar depois das 10 da noite. Aí eu falei, olha como é que o coitado do segurança, vítima, está aqui me julgando pelo meu carro. Né? Eu falei, cara, diretor pode entrar a que horas? Aí ele falou, não, mas o senhor é diretor, o senhor não é editor? Eu falei, não, eu sou diretor e tal. Aí ele falou, você desculpa e tal, não sei o quê. Eu falei, quer ver o crachá e tal? Não, tá tudo bem, pode entrar, desculpa e tal. Eu falei, cara, se fosse uns bandido aí com carro lindo, né? Bandido que eu digo desses de colarinho branco, esses bom caráter que tem por aí, com um carro lindo, tava o cara abrindo a porta e falando boa noite, boa tarde, meu senhor e tal, não sei o quê. Você fala, é o país do preconceito mesmo. Puta que pariu, né? Por que ele tratou, o Pedro, você dessa maneira? Por ignorância. Com certeza, com certeza. Por ignorância. Ele praticou uma intolerância por ignorância. Perfeito. Não dá nem para ter raiva, Ângelo. Não dá. Se ele tivesse buscado informação, embora no seu posto de guarda ali da cancela, ele tinha que ter o discernimento. Vou procurar informação. Quem são as pessoas? Me dá uma relação. Profissionalizar o seu trabalho. Me dá uma relação de quem são as pessoas. Olhar o que ele achar, que identificar e perceber. Olha, é o diretor falando, já tudo bem. Não identificar você pelo seu carro. Perfeito. Eu fui identificado pelo meu carro. Então ele tinha que melhorar o trabalho dele. Não é só sentar na cabine e sobe de cavalo. Pois não. Não. Que é o que falta muito no nosso povo também, que é o comodismo. Eu me formei em administração, eu estou sempre lendo algum artigo, eu fui fazer pós-graduação, eu gosto de ouvir as pessoas debater porque eu quero melhorar o meu trabalho. Então, as pessoas falam assim, eu sou faxineiro e é só faxineiro que eu vou ser o resto da minha vida? Eu não posso rapidamente ser o encarregado da limpeza, evoluir para um outro cargo e assim sucessivamente, não, ele para ali e pronto. E aí, quer dizer, isso é a ignorância também de como se cuidar do seu trabalho. Eu acho que só isso para mim basta, não é? Eu fui colocado para ser isso, não, eu posso melhorar. É uma ignorância também. E aí você pratica intolerância contra você mesmo. Perfeito. E a forma mais equivocada da gente viver na nossa sociedade é justamente essa, né? Que é o desmerecimento ao próximo, né? Ou a exclusão ou o preconceito. Qualquer pessoa entende, né, Ângelo? Você tem 100 trilhões de células dentro do seu corpo. Todas elas são importantes. Todas elas têm uma função. Se elas não trabalharem juntas e se elas não funcionarem juntas, você, como ser humano, padece na mesma hora. Uma molécula do seu corpo faz 60 milhões de funções por segundo e ainda consegue saber o que todas as outras estão fazendo. Olha o nível de integração
Muito, muito, para um ser humano funcionar. muito. Como é que uma sociedade funciona, como você mesmo pôs, se ela não se integra, se Então, ela não se correlaciona, se ela não entende que todos são importantes? elas não Todos. se identificam, né? E desmerece, né? Aquele não precisa, esse não sei o quê, aquele não sei das quantas. Você fala, todo mundo aqui está aqui é importante. Não tem jeito. O bom, o mal, mais ou menos, o isso, aquilo, também não tem esse chavão, mas todo mundo é importante. Todo mundo está aqui por um motivo, para fazer o organismo funcionar. Todo mundo. Então precisamos de todo mundo mesmo. Por isso que é importante esse trabalho de conscientização, de esclarecimento que você faz. Não foi à toa que você, de alguma forma, conseguiu mudar a sua história, porque você traz uma história e põe ela de uma forma tão clara, tão inteligente, né, tão consciente, que faz com que muitas pessoas se atentem para algo que, para elas, não é visível, não é visto e não é vivenciado. Então, não é à toa, não tem nada à toa nessa vida. Ângelo, não tem nada à toa. Tudo tem uma função de ser. Você ia falar sobre o negócio da violência. E eu acho que é importante você falar disso, Ângelo. Desculpa estar te alugando esse tempo todo. Não, a gente conversou aquela hora, me traz um gancho de volta que eu tô meio... Para me lembrar dessa fala que a respeito que as pessoas acham que violência é só o ataque direto, né? Ou físico, ou a violência ou a violência, enfim, de arma, essa coisa toda. E você me passou, assim, muito rápido, um esclarecimento da violência do ser humano por vários tipos de recursos. E foi muito importante até o que você falou da violência, da moradia da senhora que estava lá com seus filhos, que aquela forma de moradia é uma violência. É uma violência. É que as pessoas elas sintetizam violência, como eu falei, um disparo de arma de fogo, olha, você é violento, uma agressão é violento, um soco é violento. Tudo isso é violência? É violência. Mas a todo momento a gente está sendo agredido. A todo momento a gente está passando por cenários de violência. Quando você começa a centralizar, chegando aqui nos grandes centros, por exemplo, estou aqui na Vila Mariana, São Paulo, perto de Moema, Ibirapuera. Então, para você perceber uma violência, demora um pouco, porque você tem muito mais coisa para você apreciar do que para você observar, né? Observar o contrário. Então, mesmo assim, ainda tem mudado, porque você sai ali vindo da Doutora Arnaldo, quando você entra para Paulista, que você vai subir, embaixo aquele túnel de acesso, são dois mundos, porque tá cheio de barraca e moradores de rua, usuários de droga. Aí você sobe ali, quando faz a planície, você tem a Avenida Paulista, tudo muito belo, tudo muito bonito. Mas você passou por um cenário de violência. É uma violência que me atinge, porque eu me recordo das coisas que aconteceram comigo. É a violência que atinge a pessoa abastada, o rico, mas que ele vira o rosto do filho. O que foi, filho? Aquilo ali não. Ele vai generalizar ainda, vai cometer uma violência maior, vai generalizar que são todos craquentos, usuários de drogas e bandidos. Ele não vai dizer assim, olha, essa é a desigualdade social, a pandemia contribuiu para que aumentasse esse número, esse é o único recurso que essa pessoa está encontrando para enganar a fome, que é usar a droga, o recurso da droga para esquecer, para tentar se matar. Essas são as vítimas da pandemia social. São as vítimas da pandemia social, perfeitamente. Então, quer dizer, são inúmeras. Aí você começa a sair da parte centralizada e começa a ir para a periferia, você começa a ver muito mais tristeza do que algo para você apreciar. Uma obra pública bonita como você encontra no centro? Não tem. Um prédio bem edificado? Nem. Um jardim bem feito? Também não. Então você começa a sentir a violência ao passo que você vai indo para a periferia. E aí, como eu disse ainda há pouco, você entra dentro da favela, você acha que a miséria é aquilo que você já viu, que você entrou. Aí você começa a descobrir miséria além da miséria. A ignorância das coisas acontecendo, da pandemia social, vamos dizer assim, é uma violência, né, Ângelo? É uma violência, não aceitar que isso é uma realidade é uma violência. Querer a qualquer custo passar a goela abaixo que não, foi feito, não foi... Não. Isso é uma violência. Você ir em rede nacional e fazer um pronunciamento, seja do ministro da Saúde, de um governante
do executivo, legislativo, judiciário, e ele ocultar os números ou ele contar uma mentira, é uma violência. O que é uma violência? Você está alienando uma pessoa. A gente consegue perceber uma porção de alienado. Eu não sou nem da cor vermelha, nem da verde e amarela. Eu sou da cor que coloca um ponto de equilíbrio e começa a dar resultado nisso. Às vezes eu faço uma manifestação aqui porque eu tenho um apreço por um determinado candidato, que agora será candidato, que teve uma história muito parecida com a minha e que eu tive uma identificação, e eu posso falar muito claramente por que eu tive essa identificação. Porque em 2001, eu estava preso na penitenciária do Estado assistindo o jornal, eu vejo um nordestino que foi vítima de um monte de violência, que passou pelo sindicato, uma porção, lutou para chegar onde chegou e dizer assim, é o primeiro diploma da minha vida, é presidente do meu país. Lógico que eu vou me identificar. Ele é igualzinho a mim. Ele é igualzinho a mim. Me identifiquei e processei uma coisa em mim que eu falei assim, é um absurdo. Eu não tenho diploma de nada. Olha a importância, eu preciso de fazer uma faculdade. Acendeu a luz. E aquilo foi guardado em mim. Então, depois, lá em 2008, eu consegui prestar um vestibular, que é uma história muito longa, foi uma força que um agente penitenciário me ajudou e eu consegui. Olha só, um agente penitenciário, eu preso, eu teria que estar longe dele, teria que odiar ele, teria que não gostar dele. E ele também teria que não gostar de mim, ter ódio de mim, que é a máxima que prega, mas ele teve compaixão de mim e eu tive respeito por ele, que foi o cara que poderia me fazer mal, que me ajudou a entrar na faculdade. Tem anjos espalhados por toda parte, né, Anjo? Todos os cantos. Todos os cantos. Tem. Então, eu poderia ter sofrido uma violência se o cara me ignorasse, praticasse uma intolerância por ignorância. Falar, aqui preso, merda nenhuma, fica aí. Estudar pra quê? Mas ele foi lá e falou, você precisa estudar, vou te ajudar. E eu fui. Olha só, né? Sempre tem um anjo espalhado no nosso caminho, né? E qual que era o cenário? Tinha um cenário desenhado para me sofrer uma violência. Assim como eu sofri violência quando não me deram o direito de progressão. Uma caneta assinada, uma oratória, uma porta fechada. Agora, você vê, Ângelo, isso é importante só a gente pontuar, principalmente para a garotada que segue você. Você teve uma luz acesa dentro da sua consciência. Quando você viu a entrevista desse cara, a reportagem do candidato, e você falou, porra, eu preciso ter uma faculdade. Isso te acendeu uma consciência, uma intenção. E é importante que a garotada saiba que essa intenção traz até você uma pessoa que pode te ajudar. Perfeitamente. Aproxima. Aproxima. Se você não tivesse tido a intenção, provavelmente ele não teria recurso para te ajudar. Perfeitamente. Porque você não tinha dentro de você a intenção. Atenção. Então existe uma mágica aí. É uma coisa meio mágica que faz com que a gente se aproxime daquilo que nós geramos dentro de nós como intenção de consciência. E tu vai saber explicar isso para a molecada muito melhor do que eu estou conseguindo. Mas quando a gente gera essa intenção, acontece uma mágica. Aparecem pessoas para nos ajudar, aparecem os recursos, aquilo que naquela época você poderia achar impossível, que você estava preso, sem condição de estudar. Faz sentido? Me permite um gancho. Olha que mundos nós vivemos e que ponto nós vivemos. Você se desenvolveu numa carreira gigantesca, numa grande emissora, diretor, enfim, de uma história incrível. E eu lá no outro ponto, no improvável, esquecido, abandonado. Regime de isolamento, 3 anos, 15 anos de prisão, tudo para ser morto, sem formação, sem pai, favela, tudo aquilo outro. Nós estamos aqui hoje socializando, conversando. Perfeito. É possível ou não? Perfeito. É mágica, Anjo. Nunca alguém poderia falar assim, não, isso não vai existir nunca. E está existindo nesse momento. Perfeito. É mágica. É isso. Um outro gancho dentro da minha formação, do meu trabalho. Eu falei isso que você está me falando. Como você falou, você vai saber explicar para a molecada, eu vou explicar agora. O que aconteceu certa vez? Um atleta me falou, estou bem. Eu fui assistir o jogo de base do meu atleta. De um garoto que eu cuido dele desde pequeno, que é um talento. O dia que ele estava jogando, eu falei, meu Deus, não tem condições, eu vou ter que falar com ele. Mas mal de tudo. Não era o jogador que eu conheço.
fui fazer uma gestão com ele. E teve um lance que foi muito interessante. Ele é o meio atacante. Então, o primeiro volante pegou a bola, teria que passar pelo pé dele, que é o armador. Mas o volante já mandou no atacante. E aí eu expliquei para ele por que isso. Porque na hora que o volante pegou a bola, ele viu você ali no meio do caminho, mas ele viu, além de você, alguém com energia maior, com mais vontade, querendo. Então ele falou, por que eu vou dar a bola no pé desse que está morto? Eu vou dar a bola no pé do outro já. Então ele se conectou com o outro, que é isso que você está falando. Você olhou no olho do cara, você não queria nada. Quem olhasse para você, você não quer jogar, você está com medo. Ele mandou a bola lá direto. Aparece, chama, manda a bola aqui para mim, rapaz. Eu que estou armando. Manda aqui que eu mando em você, eu mando lá. Você tem que estar presente, você tem que estar vivo. Jovem, periferia, quebrada, meus manos, você tem que querer. Não só olha a minha história e fala, pô, e aí, Fuscão, que era meu apelido na prisão de crime. Ei, Ângelo Canuto, hoje eu sou o Ângelo Canuto, com muito orgulho. Escritor, palestrante, empresário, que estou no meio de vocês, transitando direto. Eu tenho minha casa, meu conforto, meu lugar, eu tenho. Mas eu vou aí levar para vocês ideia, entendimento. Vai para a luta, não desiste. Não fica também, não fique digno, não seja digno de dó. Se não te ajudaram, amém, ele não tem obrigação. Eu vou atrás de outro lugar, eu vou em outra luta, eu vou pelos meus meios próprios. Mas eu vou conseguir. Persevera, vai na luta. Eu estava morto. 3 anos de regime de isolamento. Chapando, o diabo me atentando, se mata. O único bandido na minha família foi eu. Eu falei, eu não vou me entregar, eu vou vencer. Minha esposa falava, amor, você tá ficando louco. Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou ser empresário, eu vou estudar. Eu não tinha nem perspectiva de ir embora. Eu estava condenado sob crime hediondo, eu tinha que tirar 2/5 da pena. Mas as coisas foram se transformando, voltou o direito à progressão de regime no regime semiaberto para pessoas condenadas de crimes hediondos. Eu foquei na minha carreira, foquei no meu trabalho e cheguei onde eu cheguei. É aquilo que você acabou de falar, energia, foco, determinação. Isso vai exalar como se você estivesse correndo. Você vai transpirar essa alegria, você vai transpirar a chance de oportunidade, você vai transpirar o querer. Todo mundo vai querer te abraçar. Todo mundo vai querer te ajudar. Fala, o que você precisa, mano? Agora você fica limp hard. Ó dia, ó vida, ó céu, você vai pra onde? É aí que a mágica acontece, Andy. É aí que a mágica acontece. É isso. É isso. Quando a gente intenciona, não tem jeito. Fala para esses meninos, tu tem condição de mudar a história deles na mesma hora, do dia para o outro. Todos têm. Porque tem dentro deles uma força de potência, de amor dentro de cada um deles, que faz milagre nessa vida, que fez milagre na tua história, fez milagre na minha também, e por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho. Tu sabe, né? Pedir demissão lá do trabalho para poder sei da história. tocando, podendo trocar uma conversa com você. Para mim, Ângelo, vale mais do que fazer 10 novelas. Eu sou um privilegiado. Porque eu sou um privilegiado. Aqui a gente está falando da história da vida real. E essa história, para mim, é muito mais mágica do que as histórias produzidas na ficção, sem querer renegar o meu passado, que eu adoro. Mas também fui preso lá, mas agora estou solto também, em liberdade, e podendo, de alguma forma, trabalhar em prol da vida das pessoas. O que você está fazendo é fazer o que você ama. O que eu estou fazendo é fazer o que eu amo. Eu nunca amei fazer o que eu fiz. Eu nunca amei vender droga. Eu nunca amei roubar banco. Eu nunca amei fazer o que eu fiz. Sobrevivência. Era a minha sobrevivência. Eu não amo ver meus amigos passarem por isso. Eu não amo ver a possibilidade da molecada passar pelo que eu passei. Eu amo ver eles com livro, estudando, acreditando, jogando futebol, cantando. É isso que eu amo. Então eu não nasci bandido, você não nasceu bandido, você não vai ser bandido. Pode acontecer inúmeras coisas na sua vida, mas dá tempo de você levantar e sair andando. E prosperar. Dá tempo. Olha, você se libertou de uma redoma de vidro, vamos dizer assim, de acordo com a sua profissão, e falou, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo que eu amo. Não preciso me remunerar à altura do que eu já ganhei, mas eu quero ter prazer de fazer o que eu faço. É o que eu faço hoje, eu tenho prazer. Eu poderia ter ido embora por estar no carro, mas eu posso ficar com você aqui até 6 horas da manhã. Facilmente, porque eu amo isso. Eu também. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para o meu próximo. A minha história não é um lixo. A minha história hoje eu transformei em joia, porque Deus permitiu que eu transformasse.
A minha... A merda que eu vivi é meu ouro hoje. Porque eu transformei na alquimia de transformar algo ruim em coisa boa. E compartilhar é o momento que eu divido a minha riqueza. Esse é o momento que eu estou dividindo a minha riqueza. Não é dinheiro, estou dividindo minha riqueza intelectual, que Deus me deu. Prosperidade, sabedoria, amor, compaixão, acreditar. Eu não tenho uma outra riqueza senão essa. Isso não tem preço, né, Ângelo? Isso não tem, isso vale a vida, né? Vale a vida, né? Muitas. Quando você toca o coração de uma pessoa, você sabe que valeu a tua vida, né? Valeu todas as lutas e as batalhas, né? E é mágico, né, Ângelo? É mágico, né? Quando a gente realmente vai atrás de fazer aquilo que nosso coração está mandando, que é o que você falou, aquilo que a gente ama fazer, o universo inteiro vai se mexer a teu favor. Não tem jeito. Não tem como não dar certo. Não tem como você não conseguir. É isso que tem que passar para a garotada mesmo. É um querer. É o coração acendeu. Coração acendeu. Vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer. É uma mágica. E é lindo, né, a gente vivenciar isso, né? Viver isso é impressionante. Parece história assim, de filme, né? Dar continuidade naquilo que Martin Luther King falou lá no passado, como Malcolm X falou no passado, né? Dar continuidade a essas ideias, né? Assim como Raul Seixas falou muito nas suas letras, Cazuza falou muito nas suas letras, Tim Maia falou muito nas suas letras, como o próprio um garoto jovem aí, que perdemos recentemente, MC Kevin, que todo mundo julgava que é um drogado, é um isso, aquilo outro, mas só começaram a descobrir a sua verdade, a sua essência, a partir do momento que começaram a ver, editar suas falas e olhar no olhar dele e falar, rapaz, esse moleque tinha uma preciosidade. Não é necessário morrer para se conhecer e identificar um gênio. Não é necessário morrer para poder ter conhecido a essência de Charlie Brown, do Chorão do Charlie Brown, do que dizia Cazuza. A gente precisa que morra as pessoas para poder você reconhecer que as ideias que ela tinha. É muito triste isso. A nossa riqueza é isso que a gente está fazendo, é socializar. Não é o seu carro antigo que você tinha, não é o novo que eu tenho, não é a casa que você mora, que eu moro, não é nem a favela, nem nada. A riqueza é isso aqui, socializar, abraçar, sentar na beira da calçada e bater papo. Vamos falar das coisas da vida. Não precisa de uma poltrona, não. Na calçada a gente senta, a gente vai madrugada fora. A gente fazia isso quando era criança, uma fogueirinha ali de madrugada, né? A mãe chamando para vir para dentro de casa, ela chama para fazer o quê, mãe? Tem nem o que comer, vou ficar aqui mesmo. Já pegamos uma galinha ali, já matamos, já estamos assando. Já pegamos mandioca, já cozinhamos aqui na fogueira, na rua. Essa era a minha brincadeira. Não tinha smartphone, não tinha computador, não tinha nada. A brincadeira nossa era sobreviver, brincar, caçar passarinho para comer. Porque é a única coisa que vai ficar, Ângelo, é a nossa alma. Não vai ter carro, favela, casa, apartamento rico, nada disso vai ficar. Daqui a 100 anos você pode olhar, se você fosse capaz de fazer isso, você vai ver que nada disso, nada vai restar. O que vai restar é a tua alma, que vai continuar trafegando em acordo com aquilo que você estiver fazendo de benefício para ela e para tantas pessoas que precisam da sua luz e que precisam da sua ajuda e que precisam do seu amor. É só isso que vai restar para nós. É isso que o ser humano está com maior dificuldade de entender. Quanto mais amor ele tiver por ele, e quanto mais amor ele tiver por ele, mais ele vai querer transbordar isso para as outras pessoas. É só isso que nós temos que fazer nessa terra. O resto tudo, nada disso vai ficar, nada vai permanecer. E eu li até um negócio muito bonito agora num livro esses dias aí, você vai gostar de ouvir, que vai ter um dia, todos nós vamos ter um dia que a gente vai ter que renunciar a tudo que a gente tem. Esse é o dia do destino final, o último dia de nossas vidas, a gente vai ter que renunciar a tudo que a gente tem, não vai ter jeito, você vai ser obrigado. Eu vou ser obrigado, você vai ser obrigado, todos nós. Um dia a gente vai ter que falar assim, ok, tchau para tudo, que agora eu vou para outra instância. Outra instância, perfeitamente. Então, não tem jeito. O que você vai fazer? Você vai querer levar teu carro, tua casa, teu apartamento, tua glória, tua fama, teu orgulho, o teu não perdão? Você vai querer levar
a tua raiva, você não vai levar nada disso. Nada disso. Você vai deixar tudo aqui. Um dia você vai ser obrigado a fazer isso. É melhor fazer logo. É melhor já ir se libertando. Resumidamente, é melhor seguir em paz. É melhor seguir em paz. Hoje eu sigo em paz. Sabia? Eu tenho um dos maiores presentes que eu tenho de ter optado por isso é seguir em paz. Eu deito minha cabeça no travesseiro e o barulho de sirene não me assusta mais. Eu andava na rua, a ambulância me assustava. Então nada é melhor do que a paz. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Outro dia eu estava também fazendo uma live com uma moça falando de câncer e tal, de recuperação de pessoas com câncer, e a gente conversando e tal, e de alguma forma eu estava sentindo que eu estava ajudando aquela moça. Acabou aí, o pessoal tá gravando novela não sei aonde, cheio de problema, e eu falava assim, muito obrigado por eu estar aqui agora, podendo fazer isso. Tá vendo? Em detrimento de... Espero que estejam todos lá felizes também, mas em detrimento de estar fazendo a outra coisa. Ângelo, pô, já te explorei mais do que eu devia. 1h30. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz por esse momento. Lisonjeado de poder levar essa informação. Não é maior do que essa troca de ideia, a satisfação de trocar ideia com você. Maior é a satisfação de poder levar uma troca de ideia minha com você para o meu povo. Perfeito. Isso que me deixa feliz. Fala assim, olha com quem o Ângelo está conversando. Com ninguém. Olha a riqueza que ele está trazendo. Com quem? Ângelo está dando aula aqui para gente. Hoje é teu dia de dar aula. E a gente está aprendendo muito com você. Tua história é muito rica. E é isso que é difícil. Sabe que é uma das coisas mais difíceis, Ângelo, de fazer a pessoa pegar todas as... Eu li uma frase também muito bonita esses dias, que a pessoa falava assim, transforma as tuas feridas em sabedoria. Mas não é toda pessoa que consegue fazer o que você fez. Transformar todas as suas feridas em sabedoria. E aí você tem um tesouro, como você mesmo falou, que é a sua vida. A sua vida se transforma num tesouro, se você pega ela e transforma elas em sabedoria. Ao contrário das pessoas que ficam achando que suas histórias de vida são cruzes, são marcas, são um castigo divino. Nada disso. É só Deus te formatando para você se tornar o seu melhor possível. E assim você poder compartilhar dessa pessoa incrível que você se tornou. Isso para todos os seres humanos. E assim você poder ter autoridade hoje para poder, através da sua história, incentivar pessoas a também criarem suas histórias de vida da melhor forma possível e extraírem as suas melhores versões de si próprios, né? Que é o que você faz brilhantemente com muitas pessoas. E que isso sirva de exemplo para muitos que ficam achando que estão sendo castigados, marcados, sacramentados aí por uma cruz divina que, na verdade, só está te lapidando, só está te trabalhando para você se tornar o seu melhor possível. É difícil de fazer. E você fez brilhantemente. Obrigado. Parabéns, Ângelo. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Encantado, obrigado pela oportunidade. Quero, em outras oportunidades, a gente poder se falar mais, porque foi muito produtivo, eu estou muito feliz. E agradecer muito a Chiara por essa oportunidade, por ter feito esse link contigo. Muito feliz, muito feliz. Ô, Ângelo, o pessoal que assiste aqui o projeto gosta muito de leitura. Passa um pouco dos teus livros, rapidinho, só para o pessoal poder buscar na internet aí, ou aonde eles conseguem achar. E eu também. O meu livro chama-se Extracampo na Ótica do Cárcere. Eu estou no escritório, não tem nenhum exemplar aqui perto de mim, está no carro. Extracampo na Ótica do Cárcere. Extracampo na Ótica do Cárcere. Na Ótica do Cárcere. Por mim mesmo, Ângelo Canuto, editora Recriar. Tá? E agora eu estou no segundo livro, agora pela Companhia das Letras. A gente está elaborando, a gente pretende lançar agora no começo do ano. Também é um segundo livro. Eu estou fazendo parte de um documentário muito interessante por uma grande produtora que tão logo virá aí, também acho que vai acrescentar muito. Então, eu tenho o Extracampo, primeira edição, segunda edição,
né? A segunda edição tem todo o conteúdo da primeira, ele ampliou. E estou agora na produção de um... Ele tem um nome, mas a gente não pode divulgar, que será pela Companhia das Letras também, muito mais contundente, com uma história muito mais forte, né? Porque eu trago umas realidades que vai ajudar muito as pessoas a entenderem, aos jovens a entender também a comunidade como um todo. E o documentário também que vem aí para janeiro, fevereiro, de uma grande emissora também, que eu, por força de contrato, também não posso falar, mas vem coisa boa. E dentro do meu próprio conteúdo, né, no meu Instagram, eu exploro muito, coloco lá nos meus stories frases de motivação, de reflexão. Tem alguns pontos das lives que eu faço também, de palestras que eu já fiz. Né? Então, eu deixo sempre algum ponto, sempre uma reflexão. E acho que ali eu tenho recebido inúmeros relatos que têm mudado vidas. Né? Tem encorajado as pessoas. Eu fico muito feliz por isso. Como é que é o Instagram mesmo, Ângelo? Para o pessoal te seguir. Ângelo M. Canuto. Ângelo M. Canuto. Tudo junto. Aqui é Ângelo Marcos Canuto, então tá Ângelo M. Canuto. Perfeito, né? Perfeito. Eu ganhei até um selinho de verificação, vê se pode. Favelado também pode, né, meu? Tá bom? Parabéns, Ângelo. Até, meu irmão. Parabéns. Saúde, muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Foi muito obrigado rico pela oportunidade. Foi muito rico. Muito obrigado. Para mim também, muito. Ângelo, ó, eu não consigo tirar você. Eu não tiro ninguém da live. Só vocês que saem. Eu vou sair, então. Desculpa. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado por todos. Todos que acompanharam. Amo vocês. Obrigado. Pessoal, 8 horas e 36 minutos aí, extrapolando o horário, mas valeu demais. Eu espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para mim. Papo espetacular, maravilhoso. Não deixem de seguir o Ângelo lá no Instagram, Ângelo M. Canuto. Não deixem de dar um peteleco lá no Instagram dele. Com certeza tem muita coisa ainda que a gente pode aprender, se aprofundar, crescer nessa vida. Muita coisa para a gente evoluir ainda como seres humanos. Muita coisa para a gente desenvolver. Vocês veem que a gente trabalha, mas está sempre na superfície das coisas. Dá para a gente crescer, aprender. Histórias de vida absolutamente incríveis. Não ocorrem só no cinema. Tem na nossa vida aí, à torta e à direito, muitas, como essa, por exemplo, do nosso querido Ângelo. Né? Uma história absolutamente inspiradora, de um cara absolutamente vencedor, e que nos prova aí todos os conceitos aí que a gente trabalha, todas as questões aí que a gente põe, ele é realmente uma prova real, né, das coisas acontecendo aí. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, tá? Espero mesmo. E muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado por vocês dedicarem para mim, para o Ângelo, o tempo de vocês, o tempo de vida de vocês, viu? Para a gente isso é muito importante. E muito obrigado, que todos nós tenhamos uma noite abençoada, que todos nós tenhamos uma noite absolutamente maravilhosa, que todos nós tenhamos uma noite linda. Amanhã, às 9 horas e 7 minutos da manhã, a gente vai estar de volta aqui, 9 horas e 7 minutos da manhã. A gente não vai desistir de ninguém, viu? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.